da empresa Macuco, que agora gerencia aqui, ou melhor, você pode explicar quais são as nomenclaturas, né? Faz toda a gestão aqui do Parque do Yucumã, que é muito belo. Olá, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Então, na verdade, essa placa que eu entrei achando que era o camping, na verdade não é um camping, é moinho colonial. Na verdade, era um moinho colonial. Olha só o que sobrou do moinho com as chuvas dos últimos meses, dia né? 2 de dezembro, dia 2 de dezembro foi a maior chuva aí. 2023. 2023. Quero conversar aqui com o Daniel, que é o proprietário desse camping, que você viu as imagens aí, um lugar muito bonito. O que o teu camping oferece aí para o visitante? Bom dia, tudo bem? E o canal Viagens de Ariel já está na estrada, mais um vídeo saindo por aqui. Hora de conhecer então a maior cascata ou maior queda do mundo, no sentido longitudinal. A cascata mais alta, a maior cascata em altura, ela se localiza na Venezuela, tem próximo a 1000 metros de altura. Essa é a maior em altura, mas nós vamos conhecer aqui neste vídeo a cascata longitudinal maior, e é maior que essa, ela tem 1,8 quilômetros, 1.800 metros de largura, é isso mesmo. E essa cascata estará então aqui no canal Viagens de Ariel. Deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, acione o sino e compartilhe com aquele amigo que também gosta de turistar, tá bom? Nosso canal se esforça para trazer coisas legais para você e com certeza essa de hoje vale muito a pena. Ali da região que eu venho, eu sempre vi muitas placas levando para esse local e na época aquilo me chamava atenção, né? Não sabia muito bem o que era, mas nunca fui atrás também. E agora, um bom tempo depois, resolvi, não, hoje é o dia de conhecer então a maior cascata do mundo, que fica no Rio Grande do Sul. É verdade, a maior cascata, ou maior queda, maior salto, não sei se a nomenclatura cascata se refere mais, se eu não me engano, à altura, né? Mas enfim, a maior queda, então, longitudinal do nosso planeta Terra, é verdade. No Rio Grande do Sul, no Brasil, se encontra essa maior cascata e você vai conhecer ela agora aqui no canal, junto com outras atrações dessa região, cujos detalhes eu trago no decorrer desse vídeo, tá bom? Então vem comigo, mais um vídeo bem bacana chegando por aqui. Canal do YouTube Viagens de Ariel, seja bem-vindo. Tá aí coisas que se vê na estrada, só quem viaja vê coisas desse tipo. Olha só, 2 papagaios, posto de combustível aqui de Sarandi, do Rio Grande do Sul. Papagaio solto aqui, para quem quiser ver. Inclusive o posto se chama, né? Posto Papagaio, município de Sarandi. Rico, rico! Mansinhos, hein? Que show! E aqui ao lado do posto, uma lanchonete com mais um papagaio. Olha que maravilha! Uma coisa legal do turismo, quando você começa a chegar próximo ao local de destino, começam a aparecer imagens bonitas. Olha só esse peixe, umas árvores bem legais. Município de Taquaraçu do Sul, já próximo ao nosso destino. Prefeitura Municipal, Taquaraçu do Sul, uma homenagem aos piscicultores e à Feira do Peixe. Investir em quem pesca é a certeza de uma ótima pescaria. Taquaraçu do Sul, 4 de abril de 2012. Ali também certamente mais uma homenagem aos pioneiros desta terra. Olha que legal.
A beleza é o que nos chama a atenção. Olha que bonito. Mais um cavalinho, pônei, sei lá. Enfim, Taquaraçu do Sul, município que eu ainda não havia passado, não conhecia. Nosso carro 1.0 nos levando até o nosso destino, porque não é a potência que interessa. Qualquer tipo de veículo leva. O que não leva é uma cabeça que não quer viajar, não é verdade? Olha que bacana. Muito bonita a estrada por aqui. Vou deixar umas fotos na sequência para você. Estrada bem arborizada. Plátanos. Já gostei pelo visual da estrada. Vamos ver o que nos espera ali adiante. Ao som do Quero Quero, última parada antes do nosso destino, que eu não falei ainda, que é o município de Derrubadas, no Rio Grande do Sul. Tenente Portela, é para cá que vamos agora buscar mantimentos, afinal vamos acampar no município de Derrubadas, município bem pequeno. Decidi comprar aqui as coisas porque é uma cidade maior, né? Aí todos os mantimentos para fazer churrasco, alimentação, bebida, enfim, para passar a noite. E amanhã é o dia então de conhecer a maior cascata do mundo. Bora lá! E aqui adiante vai então o município de Derrubadas, porém vamos entrar aqui à direita, pegar essa estradinha de chão para ir rumo ao camping e verificar o local. Então o camping não está nessa placa aí de Sítio das Suculentas, enfim, mas não é o camping, se chama Ribeiro e Rigo. Vamos lá então conhecer o local, bem simples, com pessoas simples, pelo que eu verifiquei, mas é isso que a gente gosta, né? Vamos lá verificar como que é o local, pegar uma sombra, porque o sol realmente é bastante forte. Alguns quilômetros então de estrada de chão para conhecer o local. Estou no noroeste do estado, mas me sinto em casa, realmente bem parecido aqui ao local, o relevo, digamos assim, das regiões lá do norte do Rio Grande do Sul. Bonitas lavouras, como dá para perceber, olha só. Muitas máquinas, inclusive, na lavoura, fazendo colheita. E é isso, uma região muito bonita. E aqui estamos, depois de 9 quilômetros de estrada de chão, bem empedrada, diga-se de passagem. Em caso de chuva não tem risco de atolar, mas deixe os pneus murchos, o que não foi meu caso. Pula bastante. Enfim, aqui à direita, acredito que seja aqui. Não é essa placa exatamente que eu vi pelas fotos. Aqui diz Café Colonial. Mas enfim, deve ser o mesmo local. Segundo o GPS, o local é esse. Hoje com o GPS você vai a qualquer lugar mesmo sem conhecer, né? Ele diz que tem um rio próximo, deve ser esse ali abaixo. Vamos lá então conhecer. É o camping Ribeiro Rigo ou Ribeiro e Rigo.
Vamos descobrir. E o Ariel percebeu que você não se inscreveu no canal e ele mandou dizer que se você não deixar like também, ele vai parar de fazer vídeos legais para você. Então, na verdade, essa placa que eu entrei achando que era o camping, na verdade não é um camping, é moinho colonial. Na verdade, era um moinho colonial. Olha só o que sobrou do moinho com as chuvas dos últimos meses, dia né? 2 de dezembro, dia 2 de dezembro foi a maior chuva aí. 2023. É, 2023, 2 de dezembro de 2023. Levou todo o meu moinho embora, todinho. Aqui abaixo tem o rio, vou mostrar daqui a pouco. Ali embaixo tem um rio, outro rio que atravessa ali, esse aqui deságua naquele outro rio ali. Então ele tá morando aqui. Meu pai veio morar aqui em 54. 1954. O senhor mora aqui há 70 anos já. É, 70 anos. E daí, dia 18 de fevereiro de 55, começou a trabalhar o moinho. Só restou a engrenagem velha ali, parada ali. Depois eu mostro ali as ferramentas todas. E essa peça eu estava contando, isso aqui é o eixo do moinho e foi parado dentro d'água ali. Como é que foi foi parar uns 200 metros para baixo ali dentro da água. Cruzou o rio. Aí o peso disso, né? O peso disso, chegou lá no meio da ilha, parou lá e a água quase tampou ele. Ele ficou só um tantinho assim de fora, pareinho fora da terra do Cascaio. E daí conseguiu recuperar, daí. Recuperamos. Puxamos hoje, aqui antes do meio-dia, nós chegamos com ele aí. E o que eu achei interessante é o seguinte, o senhor vai reconstruir, porque eu vi na internet, eu cheguei até aqui agora, para visitar o campo, que é do outro lado do rio, acabei me enganando, entrando aqui, e eu vi na internet a foto desse moinho, que foi levado, então eu vi as fotos antes de levar. E o senhor vai reconstruir o moinho, é isso? Reconstruir, sim. O senhor... Esse alemão é teimoso, né? Como é que é o nome do senhor? Almiro José Buchner. Buchner. Minha mãe era Schmidt. Eu também sou alemão. Legal conhecer a... Minha mãe era Schmidt. Schmidt, minha tia Schmidt. De Estrela. Minha mãe é natural de Estrela. E o que o senhor produzia com o moinho? Para que finalidade? Aqui nos anos 55 ou 50 era município de Portela ainda, de Três Passos. Era distrito? Era distrito de Três Passos. E daí quando foi em março, em fevereiro começou a trabalhar o moinho. Uhum. E daí em março deu o furdunço de criar Portela município. E daí veio ligeiro o cara do ICM, da prefeitura de Três Passos, veio cobrar o imposto. Você pagava alvará para esse moinho funcionar. Você não tinha alvará, não podia funcionar naquela época. Então meu pai pagava alvará de funcionamento. E as pessoas traziam os grãos para cá para fazer moagem. O povo trazia o milho, aqui levava farinha. Mas só moía o milho. Só moía. O milho ali, ó. Legal, então 70 anos o senhor está morando aqui agora e nunca tinha o rio levantado. Não, até essa altura o senhor falou que chegou água aqui, né? Chegou aqui sim, ó. Falou naquela tábua que e ali ficava o moinho, né? Aquela tábua atravessada lá, a água bateu nela. E foi de susto assim, o senhor foi... Mas começou a chover, eu nem achava... Porque aqui nem choveu tanto aqui. É que vem de cima, né? Vem descendo, choveu mais ali na cabeceira de derrubada. Mas esse rio vinha assim, sabe? As ondas vinham e paravam e já vinha outro. O normal dele é essa altura assim que está agora? Ou já estava um pouco mais? Ele fica mais baixo. Mais baixo ainda. Esse rio aqui em 10 anos vai secar. Mas nos 70 anos que o senhor está aqui, a média é essa altura assim, não muito mais que isso. Não, diminua. Sem ser o ano passado, no outro ano, a água desse rio corria tudo num Era menos ainda. Num cano de 50 milímetros, corria toda a água e não enchia o cano. Mas e os anos que mais choveu, até quanto ele chegou assim, antes dessa chuva forte? Essa aí foi a chuva histórica. Mas antes dela, até que altura chegava no máximo? Chovia, vinha água de chegar aqui. Vinha até que assim também? Até no chão aqui vinha. Porque nunca tanto para cima. Saía fora do barranco aqui, já voltava aqui, areava. E o que o senhor acha que aconteceu? Por que deu isso? Mudou alguma coisa que os homens fizeram ou é a mudança climática que está... Eu acho que isso aqui é obra do pai velho, natureza. A natureza. Porque em 70 anos nunca tinha acontecido. Não, porque falam gente que andava em 1945, teve gente que veio patrulhar, desses caras que vinham pegar terra, sabe? Teve história.
E teve um homem que veio morar aqui em 56, 57. Ele disse que viram um cisco, coisa de água lá no cotovelo do Paridinho, que a água estava. Hoje nunca mais veio. Tem muita coisa diferente, muita né? Mudando. Coisa diferente. Muita coisa diferente. Eu acho, que nós aqui, que nem o homem, claro que nós vivemos no meio do mato. Uma vez aqui, tu olhava na estrada, tu chegava os caminhões passar ali na estrada ali, e subiu cedo, aí era tudo devastado isso aí, homem. Aqui tu enxergava lá em cima, no cerro do pau bate lá, ó, Flor da Serra, dizem agora ali. Tu enxergava lá. Nós enxergava, mas o meu pai sempre falava, quando ele pressentia que o meu finado avô vinha, acho que ele pressentia assim, acho que o Fata vem, ó. Acho que o Fata vem. E nós nos horários de ônibus, nós já não tirávamos os olhos da estrada assim, lá. Será que vem ou não vem? Mas quando o belo hora tu olhava lá, vinha vindo, velho, nós saía, tirava para cruzar, que nós ia cruzar o rio, nós saía encontrar o velho lá em cima, que sabia que o velho trazia uma bala, trazia um salame, trazia uma coisa diferente. Isso há quantos anos atrás? Isso eu não tinha 10 anos, 8 anos, 60 anos atrás. 65 anos, 65 anos atrás. O senhor tem muita história para contar, com certeza. O Fata vem, nós já estávamos de zóio, nós estávamos aqui no velho aqui. E o velho era dengoso, sentava, nós tirava as botas dele, as meias dele, ele já puxava tinha uma pastinha assim, sabe, já dava para nós éramos 3 irmãos, depois veio o pequenininho, depois de 15 anos nasceu o outro. E... O senhor mora sozinho aqui hoje? Não, a mulher tá dormindo, a mulher tá meio pesteada, tá meio... Velho! E o senhor disse antes, voltando à história do moinho, uma peça foi parar lá longe, lá, quantos quilômetros daqui? Eles acharam uma peça aqui quase 100 quilômetros longe daí. 100 quilômetros longe. A água foi, levou e... A água pegou, que nem eu digo. Não trouxeram aquela aí, não, tá a caminho. Não, caminho. Como é que acharam o senhor? Avisaram que tinha achado a peça, que achava que era do seu moinho. Conheciam a gente que conhecia o moinho aqui. Conhecia já o moinho. Acharam lá e aquilo ficou na internet, esse parama muito deveria. Sei. Acharam e são amigos da gente, então a gente já... Porque nem que não serve para nada, mas bota ali o povo turista que vem ver e viu o que é. Claro, que peça é aquela que acharam lá? Uma polia do moinho. Uma polia do moinho. Polia. O que faz essa polia? Polia do moinho. Ela fazia? Uma polia que nem essa aqui, sabe? Uma só de 1 metro. Vou mostrar aqui essa. Isso aqui é uma polia também? Essa aqui é uma polia, ó. Aí, ó. As Aí. peças que sobraram do moinho, né? Depois vou colocar as fotos ali, que eu pego na internet, né? Sim. Que era uma das coisas que eu queria ver quando eu vim acampar aqui, né? Eu vi que tinha fotos, né? Infelizmente, aqui, peguei o que sobrou. A peneira, essa aqui eu fiz nova esse dia. É tipo um motor de carro, né? Que tem as válvulas, né? Que passa, fica girando, né? E essa peça grande é o que? Essa peça é o eixo da roda d'água. Da grande aquela? É, da roda. Era uma árvore, no caso, cortaram e fizeram. Trabalhada. Que legal, né? Trabalhada. Tá a engrenagem, tudo trabalhada. Vou mostrar aqui também. Posso mostrar? Pode. Aí tem um pedaço da roda d'água, vou pegar aqui a câmera. Aqui, ó. Engrenagem, ó. Aqui o que sobrou da roda d'água. Onde eu me criei lá no interior, tinha isso aí também, me lembro. Funcionava perfeitamente, olha só. Essa coitada aqui, essa coitada aqui tem 70 anos também de vida. 70 anos. 70 O senhor chegou aqui com 3 anos, o senhor disse? 3 anos. Era do seu pai ou do meu pai? Do seu pai? Eu vou fazer 73 de março. Ali então corre o rio que nós estávamos falando, ó. Vou mostrar ali embaixo também. E aí tava a trilhadeira, a velha tava ali lá, ó. Essa que eu podia ter levado, essa ele deixou aí. Vou mostrar onde é que tava a água. Olha a altura que tá o rio ali, e ele chegou até aqui em cima e levou o moinho que ficava bem ali, né? Que tá aquela escada branca ali, ó. Aí a água subiu e olha, eu quero voltar aqui no futuro e quero ver o senhor com ele reconstruído. Vai ver sim. Eu sou uma pessoa que gosta de manter essas coisas antigas, que é muito bonito, e mostrar para a nova geração, né, como funcionava e funciona ainda, né, porque pode. Eu tenho 2 filhas que moram lá em Querência, no Mato Grosso. Não, o pai não faz mais, mãe, vou fazer. Uma que mora em Assunção também, o pai não vai fazer, não. Gasto todo o dinheiro que eu tenho e faço muito. É a vida do senhor, né, imagina. É a vida.
Você criou nisso, né? Eu nisso, quero ver. Nossa. E realmente, quando eu olhei, quando eu cheguei, eu pensei, mas esse lugar eu conheço, mas não é assim que eu vi as fotos. E olha só aí, realmente. Esse cano já tinha também, esse branco? Não, esse aí Esse faz uns 10, 12 anos que o vizinho pega água pros peixes dele. Ah, tinha antes quando tu vai tinha o ver moinho, tinha também, ó. tinha, tu vai levar. Não, esse cano faz uns 10 anos que ele começou com os auxílios dele. E o que tocava a roda d'água era a própria água do rio? A água tá caindo lá fora. Ah, essa água ali. Então, tocado tudo com a natureza, toca o moinho que moe a semente e faz a quirela, a ração, né? Então é isso, uma história interessante. Sobrou só o cepo lá, ó. Como? Sobrou só o cepo lá. Esse era o que, esse cepo? O cepo da casa? Do moinho, o cepo? Eu lembro só da roda d'água, o restante eu não tenho recordação, mas eu vou ver as fotos depois e vou colocar aqui. A roda d'água tava dentro da edição do vídeo. lá, trabalhava a roda dele. E aí o rio que vai seguir, como é que chama esse rio, hein? Rio Bonita. Bonita. Bonita, Deságua no Rio Parizinho. Ah, o Parizinho eu passei no caminho ali. Passei nele. Aqui o município é Derrubadas já? É Derrubadas. E lá de lá já é Bar do Guarita. Eu vou conhecer amanhã ali o Salto do Iocumã, vale a pena? É bonito? Vale a pena. É um rio que você vai e nunca tu enjoa de... É tão bonito que é, sempre tu vai lá, parece que sempre te puxa para voltar de novo. 1.800 metros de vala no rio. De largura, maior cascata, maior cascata do mundo em extensão, né? Não é conhecer. Cascata, é uma valeta. É um salto, né? É uma obra salto do Iocumã. Ali as rodas de carroça também, olha só. Olha o engenho de cano também virou lá dentro da água. Olha lá do cascador de arroz, o que ele fez lá, ó. Aquele ali. Esse cascador de arroz. Olha o que ele fez. Que água fez aí, ó. Esse já é mais moderno um pouco, né? Tá moderno. Aí, ó. Amassou todo. Olha essa polia aqui, ó. De madeira. Essa polia, era forte essa polia, pequenininha assim, ó. Me quebrar tudo, homem. É coisa inacreditável de ver, homem, o que a água fez. E o senhor foi vendo a água subindo dia após dia até que chegou no moinho e levou ele. Eu tava olhando quando eu tava tirando umas coisas de dentro do moinho. Por pouco não chegou na casa também, né? Quase chegou na casa. A casa fica ali acima, né? E quando eu tava tirando as coisas dentro do moinho, eu me lembrei do meu porco. Eu tinha 2 porcos, rapaz. Tava 2 porcos. Ali à frente, de certo? Ali atrás, ali, ó. Mas quando que eu sarjei naqueles 2 pauzinhos caídos ali, ele veio para sair para cá e não pôde mais voltar, daí ele veio de volta e quis dar para o meio do rio. Eu peguei pelo rabo por trás da coisa, daí a asa nos vou segurar. Eu peguei na orelha e tirei ele fora. E um pequenininho foi embora igual ele. Morreu. Então é isso, contando a história aqui do moinho colonial que foi levado pela força da água em dezembro de 2023. E o senhor então tá... o nome do senhor mesmo? Almiro. Almiro, o senhor Almiro me disse aqui, eu acredito nele, ele vai reconstruir e vai estar funcionando daqui a um tempo. Vamos ter que voltar aqui para conferir. Para conferir. Conferir. Espera. Vou voltar assim. Nós vamos fazer o futuro. E o camping que eu vou ficar é do outro lado do rio. Eu acabei errando a estrada, né? Do outro lado do rio ali fica o camping, vou lá agora para conhecer. Tem muitas coisas legais, tem cascata ali, tem o próprio rio, né? Dá pra tomar banho, o senhor disse também, né? Dá pra tomar banho ali, um local bem bonito que eu vi pelas fotos, vou conhecer ali agora. Ela sai da água, não sai na terra. Nesse calor aí, um banho d'água com certeza é muito bom. Então, senhor Almiro, muito obrigado pelas palavras, contar a história, para mais gente poder ver. Mais gente poder ver. Vamos. Então é isso, continuando aqui nossa andança pelo município de Derrubadas, conhecer o Salto de Iocumã, mas não é só o salto, tem muito mais coisa bonita. Bonita e no caso aqui trágica também, infelizmente. Tu viu? Nessa derrubada aí tem coisa que tu vê que tu acha bonito de ver. E a sua esposa aí, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Não, muito bem. Por causa do acontecido ali, né? A senhora fala hoje, mas isso passa. Deve ser só um resfriado, né? Passa ligeirinho. Então tá, obrigado Vamos fechar aqui o vídeo com a imagem, então. No futuro eu vou juntar aqui a imagem do moinho já reconstruído. Fique aí porque tem muito mais.
canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. Agora sim vamos ao camping, então, seria uma entrada antes daquela que você viu na placa, não tem sinalização nenhuma, né, por isso que eu acabei entrando errado, e que bom que eu entrei errado, né, consegui fazer essa bela entrevista ali com o senhor e aquele moinho. Agora sim, aqui adiante então, é o camping Ribeiro Rigo, onde ficaremos hospedados e já eu conto tudo pra você. Vai deixando o like já, com certeza vale, hein, se inscreva no canal, compartilhe com aquele amigo que gosta de ver coisas legais como essas. E agora sim, essa é a placa que eu tinha visto na internet. Imaginei que fosse aquela do Moinho Colonial, só que não. Tá aqui então, Recanto Ribeiro e Rigo, área de lazer e cachoeira. Local bem simples, como eu já falei antes. Eles moram aqui na parte superior aqui do camping. Ali abaixo tem o rio então. O rio não, ali é um açude, uma represa d'água. Até a estrada segue ali, né? E aqui então o camping, onde ficaremos por pelo menos 2 dias. Lugar bonito, hein? Olha só. Churrasqueira, as orientações. Acampamento R$20, vamos ficar acampados. Tá aí então, bastante sombra com certeza. Lá ao fundo um pessoal que parece estar acampado também. Alguns quiosques abaixo. Enfim, vamos desbravar. Primeiro encontrar aqui o proprietário para fazer a entrada e depois conhecer aqui o local. Então é isso, o lugar aqui até é bonito, meus amigos, até é bonito o lugar, mas não pega internet, e aí é complicado, né? Eu e meu filho pequeno aí apenas, sem internet, eu não tenho nem como colocar música aqui, não tenho nada para passar o tempo, né? Aí fica difícil, vou tentar um outro lugar diferente, o pecado aqui realmente é a questão da internet, então bora lá, pegar a estrada novamente e tentar um outro lugar, bora lá! Meus amigos, acontece de tudo nesse mundo, hein? Saindo aqui do camping, peguei uma subidinha meio forte e acabou dando um problema no carro. Acredito que é da direção hidráulica e não anda mais. Tentando chamar um guincho, estou aguardando aquem. Aguarde aí os próximos capítulos da viagem, que era para ser só alegria, acabou que está previsto problemas à frente, né? Primeiro arrumar o carro agora, se arrumar, hoje é sábado, à tarde já, mecânicas com certeza já fechadas, né? Apesar que posso ficar aqui até semana que vem, né? Vou ter que deixar o carro em algum lugar e arrumar um táxi, um Uber, alguma coisa para nos levar aqui no restante da viagem. Carro carregado com carne, com muita coisa aí. Faz parte, né? Vamos ter que encarar agora. Aguardem na sequência o desfecho dessa história. Meus amigos, que história que gerou. A notícia ruim é que deu muito problema. A boa é que dá um vídeo bom pro YouTube, né? Com toda certeza. Quebrou o calço do motor do carro. Já pensou uma história dessa? Pois é, sorte que consegui um mecânico, veio lá, me rebocou. E olha só, ainda emprestou o carro dele. Olha que maravilha.
Isso são coisas que não acontecem todo dia, né? Tem que agradecer até o fim da vida para esse mecânico do município de Vista Gaúcha. Depois eu faço uma propaganda para ele com certeza, porque ele merece, hein? Que cara, gente boa, além de me rebocar, o carro ficou lá. Vai ficar para o conserto na segunda-feira, tentar encontrar esse caos de motor, consertar o carro, né, se for possível. Aí ele me emprestou o carro para seguir aqui a rota turística em Derrubadas, e isso garante então que neste vídeo você vai poder ver sim, espero, né, que você vai poder ver sim o salto do Yucumã na sequência. Mas antes o camping, hein? Vamos pro camping agora, que já passou algumas horas, 4, 5 horas do horário previsto. Estamos com fome, né? Vamos lá, tomar um banho também, montar acampamento e agora sim passar a curtir as férias. Bora lá. E o carro até teve também um problema hidráulico, por isso que eu imaginei que fosse a direção hidráulica, só que na verdade acabou soltando esse calço do motor, quebrou o calço e o motor desceu, e aí arrancou também essa mangueira que eu verifiquei primeiramente. Depois com mais calma fui ver que o problema realmente era, e é grave, né? Problema grave, um calço do motor caído. Com certeza aí o motor desceu e por pouco a peça não pegou ali na correia de comando. Aí teria arrebentado a correia de comando. E aí seria bem mais grave, por sorte, apenas o calço, apenas entre aspas, né? Também dá uma grande dor de cabeça. E tem que agradecer então ao mecânico, o Petri lá de Vista Gaúcha. Vou deixar ali o telefone, o contato dele, recomendo sempre, além de muito atencioso. Veio lá nos puxou o carro até a mecânica dele. Eu liguei para vários guinchos, vários mecânicos, olha, ninguém me atendeu. Isso aí infelizmente acontece muito, né? A maioria das pessoas acaba não te ajudando nesses momentos. Eu tenho que agradecer ali ao Petri, que além de rebocar o carro, consertar ele, ainda emprestou o carro dele. Então fica a dica para você, né? Faça o bem sempre, porque se você faz o bem um dia na sua vida, você vai precisar de que alguém faça o bem para você também. E a vida faz dessas, né? Devolve esse bem que você fez aos outros para você quando você precisar. A situação era bem difícil mesmo. Local sem internet, um pouco antes ali do local que eu achei com sombra. Era uma subida bem alta, bem complicada. Se o carro ficasse lá e não fosse mais, realmente eu não sei o que eu ia fazer. Sequer tinha internet, sequer tinha sombra. Ali não, ali eu fiquei na sombra, com internet. Então fica a dica também, carregue sempre o seu celular, leve bateria extra, não fique sem bateria e nunca fique sem internet também em uma viagem. Porque se eu não tivesse bateria, se eu não tivesse internet, não haveria o que fazer, era caminhar até um lugar habitado e sabe-se lá o que eu iria encontrar, né? Então fica a dica, vai viajar, vai preparado, internet e bateria no telefone é muitíssimo importante. Aí estamos, enfim, agora estamos no camping, mais uma opção, né? Águas de Moconá. Caso não goste desse camping, tem ainda uma terceira opção, que é já no sentido do Salto do Yucumã, né? Mas a princípio aqui não deve ter problema, né? Parque de águas, cabanas, camping, trilhas para caminhada. Ó, legal, spa da natureza, observatório de aves, piscinas, legal. Vamos lá conhecer então. E acabamos desistindo também desse camping, não é pelo lugar, pela estrutura, pela beleza, é tudo lindo, tem tudo, mas também não tinha internet, né? Na verdade tem internet, ele tem Wi-Fi ali, porém nós chegamos e eu não consegui conversar com ninguém, eles estavam todos ocupados para me atender, né? E eu tentei conectar a internet Wi-Fi livre deles, porém necessita fazer login do Facebook. Para funcionar. E fica a dica, quem coloca essa opção aí é legal, eu sei, porque a pessoa vai entrar e vai aparecer, está no seu local, né? Só que como os dados móveis não funcionam, meu Facebook é em 2 etapas, autenticação, não consegui fazer isso porque não tinha como receber o SMS do Facebook, e aí acabou que eu não consegui acessar a internet deles, como não consegui falar com ninguém, acabei desistindo, já que eu tinha uma terceira opção, que é a opção que nós realmente ficamos depois. Eu fui em direção a Derrubadas, tá ali a imagem do pórtico da entrada, inclusive. E eu fui lá para a terceira opção. Se fosse o caso, também poderia voltar, né? Podia retornar para esse Águas de Moconá. Mas não, acabei gostando. Depois você vai ver na sequência as imagens. Vou fazer a propaganda. Só posso fazer comercial propaganda nos locais que eu utilizar, né? Então vou fazer o comercial desse lugar que é muito bonito. Assista na sequência. Aí estamos, enfim, município de Derrubadas, com tudo que aconteceu até agora. A onça pintada e o tucano estão felizes aí. E vamos lá, tentar a última opção agora, o último camping. Vou ter que ficar lá, não tem jeito, né? E tá aí a cidade então, cidade pequena, pequeno município de Derrubadas, já fazendo divisa com a Argentina. Uma cidade bem pacata, bem pequena, mas muito legal, muito aconchegante, muito bonita.
tem tudo que você precisa. Você vai vendo algumas imagens. Depois, no decorrer do vídeo, eu vou explicando o motivo do nome também, que é bem curioso. Município de Derrubadas. Daqui a pouco eu explico. Aqui então a avenida principal da cidade, onde tem as informações turísticas e onde tem o caminho para esse camping, que era a nossa última opção e que nós acabaríamos por ficar. Cidade legal, olha só, bem bonita, uma igreja bacana aí na entrada. E vamos lá rumo ao camping porque já está escurecendo, né? Tá na hora de chegar nesse destino. Aí mais uma máquina. Enfim, município de Derrubadas, no Rio Grande do Sul, município pequeno. Depois eu explico o motivo do nome também da cidade, que é bem interessante. E tudo mais, prioridade agora é chegar nesse camping, na última opção que temos. Carro emprestado, que barbaridade. Mas o que vale é chegar, né? O que vale é chegar. Vamos lá. E aqui está o camping, então agora sim, meus amigos, lugar igualmente bonito como o anterior, porém aqui eu consegui acesso à internet, né? Não que seria realmente necessário a internet, mas com um filho pequeno junto e eu sozinho, né? Sem outros amigos para fazer outras coisas, ficar 2 dias sem internet, até para trabalhar também, realmente seria complicado, tá? Então as imagens para você. Então é isso, agora estacionados, churrasqueira já localizada. O primeiro passo agora é partir para a janta, que na verdade é o almoço. Acabou atrasando por causa dos contratempos. E vamos lá, né? Prioridade número 1 agora, depois montar a barraca. E vamos lá. Dizem que mais difícil é mais divertido. Pois é, foi o que aconteceu. Mas o lugar aqui realmente vale a pena. Balneário Martens, município de Derrubadas. Um pouquinho de imagens aí para vocês, olha só. Tem trilhas aqui. Vamos ter tempo, até segunda-feira, 2 dias, ou até 3 talvez, para desbravar tudo isso. Muita coisa legal, com certeza. Bora fazer o fogo. Tá, então, nossa prioridade número 1, após encontrar o local, já em andamento, que é fazer a refeição. No mais, a luz bombando, som tocando. Daqui a pouco mais para você. Meus amigos, e que carne boa. Olha, foi sofrimento, mas valeu a pena. A carne tá excepcional, comprada lá em Tenente Portela. Tudo organizado por aqui já, meio organizado, né? No nosso camp. Carne segue assando. E agora é só descansar, hein? Daqui a pouco montar a barraca. Acabamos por fazer a janta e curtindo ali ao camp na parte noturna. Acabei não mostrando a barraca, mas eu montei ela no capricho ali. Bem protegida com relação à chuva, que nós vamos precisar nos próximos dias. Vai acompanhando o documentário que você vai ver. Tá aí a barraca montada, porque no dia seguinte, no amanhecer, já iríamos para o Salto do Yucumã, buscar então a principal atração aqui da região e o nosso principal motivo da viagem. Principal não, né? Quer dizer, dá para chamar de principal, porém todo o resto valeu muito a pena, não é só... O objetivo nunca é o destino, e sim a viagem, né? Que é o que realmente nos motiva a viajar. Próxima parada, Salto do Yucumã e demais atrações que tem ali na volta. Vamos lá que esse é o caminho, bora lá. Salto do Yucumã, enfim, verificar o maior salto longitudinal deste planeta Terra. E chegamos, acesso ao Parque do Turvo, 2,7 km. Legal, pensar que logo ali é a Argentina, e pensar que é uma área bem grande de mata também. Entradinha bonita, olha só. E vamos lá então descobrir o que tem, o que mais tem aqui no Parque do Turvo. Nossa, muito bonita a entrada. Repleto de coqueiros, olha só. Chegamos então ao parque, tá aí o local, lembrando que foi adquirida, a empresa Macuco adquiriu a concessão por 30 anos. Aumentou um pouquinho o preço do ingresso, agora é de R$50, mas tem muitos investimentos que foram feitos. Tem esse Jeep aí que você vê na imagem, que é o Jeep que vai no futuro exclusivamente levar então os passageiros, os visitantes até o Salto do Yucumã. Vamos lá então conhecer.
Animais empalhados, olha só. Esse aqui é gostoso, até um prato disso. Capivara. Tem jacaré também. Esse é um tem um lagarto. Ah, não, lagarto eu já vi em outro lugar. A gente viu. Não, no lado argentino. Aqui tem bastante, daqui a pouco vocês vão ver. Igual você vai Essa ver. cura a gente vê elas rodando nessa. Então, antes de você ir, propriamente dito, para o Salto do Yucumã, as duas trilhas, e também a opção que eles têm de passeio de bike, você tem uma pequena palestra para te guiar do que você vai ver pelo caminho. Tem esses documentos que você pode verificar, essa jangada antiga, tem muita coisa legal. Então, até não é obrigatório, mas você é convidado a entrar nesse museu antes de fazer o passeio e verificar tudo que ali está presente, e vale a pena, faça isso, é rápido, questão de 10 minutos, você é liberado e você pode, então, no dia da viagem você podia, então, como eu disse, escolher ir com o seu carro, que foi o que nós fizemos, mas também tem a opção de ir com o transporte próprio do parque. Tá, então as imagens, o local tem alimentação também, e prepare-se, você leve chapéu, leve bronzeador, protetor solar, leve roupas leves, calçado adequado, porque você fica várias horas ali dentro do parque. Aqui mais algumas informações que eu vou deixar para você, né? O Parque Estadual do Turvo é riquíssimo em biodiversidade de fauna e flora, sendo o último refúgio no estado de espécies como a onça-pintada, a anta, harpia, o iraçu e também o cachorro vinagre. Tá aí algumas imagens, né? A anta, o pica-pau-rei, onça parda e também a onça-pintada. Material esse que é fornecido pela própria Secretaria de Turismo do município de Derrubadas. Aí também algumas cascatas. As cascatas estavam no plano de visitação, mas infelizmente devido aos ocorridos acabei que não fiz a visitação delas. Tem cascata Santa Fé, cascata das Andorinhas, primeira cascata do Inferninho, também cascata do Ribeiro Irrigo, terceira cascata do Inferninho e a cascata do Baraçuol. São várias cascatas aqui na região. Sem dúvida, vale a pena a visitação. Restaurantes e hospedagem, pizzaria e choperia Saltos, tem os contatos para você. Imperador do Milkshake, Balneário Parque das Fontes, Restaurante Yucumã, Lancheria e Sorveteria Recanto da Onça, Balneário Martens, você já está acompanhando as imagens, vai ter mais ainda lá do balneário. Também tem aqui a questão do turismo rural, olha só. Recanto Ribeiro Irrigo, onde estivemos, né? Eu mostrei as imagens para você. Café Colonial Família Groli, o Recanto Baraçuol, cachaçaria artesanal, Recanto Bushner, também o Sítio das Suculentas e Café Colonial Sala. Tá aí todos os contatos para você que precisar, né? A gastronomia realmente é bastante interessante. Também mais informações para você, né, para realizar os roteiros do turismo rural, Rota das Cachoeiras e o Salto do Yucumã, de forma diferenciada e guiada. Entre em contato com a agência RKV Turismo. Aqui então a opção dada pela Secretaria de Turismo do município de Derrubadas, no Rio Grande do Sul. E aqui a bela imagem, né, do próprio Salto do Yucumã. É realmente maravilhoso. Então é isso, amigos. Após uma pequena palestra ministrada para mostrar e explicar tudo que veremos aqui na trilha, ficamos sabendo que é demorado. Você precisa 1 hora neste percurso de 15 km, segundo os guias, para você chegar até o Salto do Yucumã. Mais 1 hora para voltar. São 2 trilhas a pé que dá para fazer aqui, mais 1 hora cada uma delas. São 6 horas então, e mais um pouco lá no Yucumã. Ou seja, chegue cedo porque precisa bastante tempo para fazer todo o percurso. Vamos lá então, são 15 km na mata, nessa estrada bem conservada. Você ainda pode fazer com o seu carro, mas em breve será apenas com o deslocamento do próprio parque. Futuramente terá também passeios de lancha ali no Yucumã, na Fenda, mas nesse momento ainda não tem essa opção.
Olha só que bonito, hein? Bem, realmente sombra aqui nessa parte. Um visual muito bonito. Selva fechada realmente, a Mata Atlântica. Aqui do município de Derrubadas. Daqui a pouco eu explico um pouquinho do motivo desse nome Derrubadas, que é bem interessante e tem a ver com toda essa mata. Bora lá então conhecer o famoso Salto do Yucumã. Já estamos na metade do caminho, dos 15 quilômetros. Outra coisa importante, aqui o local, o Salto do Yucumã é mais bonito quando ele está mais baixo. Quanto mais baixo, mais bonito, mais bonitas são as quedas d'água. Hoje está um pouquinho alto, pelo que não foi passado, mas mesmo assim é bonito. Só realmente você não vai ver nada se você vier num dia em que tiver muito alto a água. E aí acontece que o salto fica submerso. Aí o rio fica mais alto que o salto e aí ficaria submerso, aí você não vê nada. A única opção de não ter visão realmente. Estando alto, como é o caso de hoje, segundo os guias, mesmo assim é muito bonito. Vamos lá conferir. Muitíssimo interessante, todo o trajeto, faltam 2 km e todo o trajeto dentro da mata fechada é dessa forma. O mesmo visual. E é uma sensação diferente, eu nunca tinha andado por meia hora dentro de uma mata fechada. Bastante interessante, vale também esse passeio aqui pela mata. Já estamos no último quilômetro e já enxergamos o rio, olha só. É bastante alta realmente a água. Espero que tenhamos uma imagem bonita do Salto do Yucumã. Vamos lá conferir. E 15 quilômetros depois chegamos então ao nosso destino. Uma dica importante: a estrada é bem empedrada, não tem risco de atolar em caso de chuva, mas as pedras são pontudas, são altas, então deixa o pneu bem murcho, com pouca calibragem, que não foi nosso caso, para não pular muito. Vamos lá então, porque é aqui o Salto do Yucumã. E vamos à trilha então, hein? Terreno perigoso, proibido entrar na água, não se aproxime muito do canal. São 120 metros de profundidade. Crianças acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Já imaginou uma fenda de 30 metros de largura com 120 metros de profundidade? Uma loucura. Aí um pouco da história dos balseiros do Rio Uruguai. E vamos lá então, 500 metros de caminhada até o Salto do Yucumã. Traga chapéu, protetor solar, porque o calor aqui é forte. Olha só o som da água. Não sei se dá para ouvir aí. E a mata segue densa. Maravilha. Primeira visão do rio, fora do carro. Aí ao fundo, já chegando próximo ao salto. Infelizmente conversei com as pessoas ali que já foram, que estavam voltando. Disseram que não vai dar para ver muito. Tá muito alto hoje. Infelizmente, né? A gente vem aqui e vai ver o que tem, né? Então o salto tá muito alto. Quanto mais baixo, como eu disse antes, mais bonito. Foi dito que tem borboletas e realmente, olha só a quantidade. Ali tem uma azul bonita, olha só. Vou tentar pegar ela na imagem. Maravilha! Primeira visão do salto. Tem 1 metro e pouco de altura. Realmente está bastante alto hoje. Água chegando até aqui. Normalmente essa parte aqui é bem seca. Mas dá pra ver. Vamos lá. 1,8, meus amigos. 1.800 metros de comprimento. Maior salto, maior queda d'água do mundo. Longitudinal. Na horizontal. Fantástico. Tá aí bandeira amarela, infelizmente. Quer dizer que está bastante alto. Não sei quais bandeiras que tem, acredito que a próxima seria a vermelha, que impediria o acesso. Pelo menos podemos entrar, né? E aí está, Salto do Yucumã.
Infelizmente, como eu já dito, muito alta a água. Aí impede a beleza toda. Aí a lancha da Argentina, os argentinos não têm acesso via terra. Ali essa mata já é argentina, então eles vêm de barco. A vista deles é de barco. O que também é legal, né? Claro. Enfim, não dá pra ver em toda a sua beleza o salto, mas faz parte. Então ali próximo à queda, 30 metros em torno disso, tem a fenda essa de 120 metros de profundidade. E mais pra cá a água apenas subiu. Acabou aumentando aqui, ó, devido ao aumento da altura da água. Acaba que fica o rio mais largo. E aí infelizmente não dá pra chegar lá próximo. Uma pena mesmo. Senão poderia caminhar até ali próximo da queda. Dizem que o ruído lá é bastante alto. Lá pra baixo tá bonito, olha só. Ali uma ponte que a Argentina fez para poder visualizar o salto do seu lado. Porém, devido ao nível da água que sobe a todo momento, galhos e tudo mais, a estrutura acabou não aguentando. E hoje não é usada mais, então. Mas a estrutura segue ali. Dá para ver no vídeo. Então a Argentina faz somente passeios de barco. Acredito que dê para ver bem aí no vídeo. Sobrou só a estrutura da ponte. E o solo aqui é todo ele de basalto. É assim que eles chamam. Aqui é onde a água já chegou, com certeza. Quando está bem cheio. Aí somem os saltos. E quando baixa, aparece então esse basalto. Muitos galhos também, árvores pequenas. É a natureza, é a vida. Quando tem água, nascem as árvores, depois o rio sobe. E aí acaba emergindo. Então é isso, infelizmente o dia não é o melhor de todos. Pelo menos deu pra ver o salto, né? Já é alguma coisa. Mas infelizmente a água está muito alta e toda a beleza dele, a principal beleza, está escondida. Mas motivo para voltar outro dia. Mas fica aí duas trilhas agora que se encontram aqui nesse local. Nós vamos fazer 1 hora de duração cada trilha. Ou seja, deve ter muita coisa interessante. Então bora lá, deixa o like já se não deixou ainda, se inscreva, acione o sino, aquela coisa toda. Tá aqui até agora e não se inscreveu no canal ainda, não deixou o like? Capricha aí. Canal Viagens de Ariel, mostrando mais um lugar lindo desse nosso planeta. Maior cascata longitudinal do mundo. Borboletas, olha que maravilha. Fazia tempo que não via borboleta. E aqui tem bastante. Uma pousou na minha mão agora há pouco. Aí, ó. Que show, hein? É a natureza. Borboleta pousada na mão. Consegui captar esse momento. Vai, borboleta, voa! Aí. Salto do Yucumã, Parque Estadual do Turvo, Rio Grande do Sul, Brasil. O que é isto? Não sei. Lâmpadas de LED, talvez um sensor. Enfim. Formigas gigantes também existem aqui. Olha o tamanho dela. Para ter uma ideia. Ali tem banheiros.
Este é o, como já dito, é o veículo que traz, o que trará as pessoas, já traz na verdade. Hoje tem opcional, você pode vir com ele ou vir com o carro próprio. Eu optei por vir com o carro próprio, para vir mais rapidamente, porque se você vem com ele precisa esperar todas as pessoas, né? Ali tem uma área de alimentação. Aí você vem de carro, estaciona o carro aqui e faz tanto a visualização do Yucumã, quanto do salto, né, quanto a trilha das onças, que faremos agora na sequência. O lugar é lindo, hein? Olha só. 15 quilômetros de mata dentro para chegar nesse local. São vários funcionários aí. Vários funcionários para atender. Vou contar um pouquinho da história do nome da cidade de Derrubadas. O nome do município teve origem em 1931, quando o então general Flores da Cunha, como interventor do estado, deu a concessão para seu amigo e conterrâneo Pedro Garcia explorar então e extrair madeira de lei, na zona da Serra do então Pari, hoje cidade de Tenente Portela. Em 10 de novembro de 1937, com a instauração do Estado Novo, o general Flores da Cunha foi deposto, resultando também no embargo da empresa de Pedro Garcia, que, debilitado financeiramente, né, retirou-se da região com aqueles que trabalhavam então com ele. Posteriormente, quando os colonizadores chegaram à região, encontraram grande quantidade de árvores cortadas no meio da mata, nas proximidades onde hoje é a sede do município, formando uma grande derrubada, olha só. Foram então os primeiros colonizadores que deram a este lugar o nome de Derrubadas. Para ver, né? Fala-se muito da floresta amazônica. Aqui também temos a nossa mini floresta amazônica, no caso Mata Atlântica, que foi derrubado, né? Então, originando esse nome. Foram cortadas as árvores primeiro e quando chegaram os colonizadores, então encontraram essa grande derrubada e aí acabou ficando o nome desse local. Um pouco de curiosidade aí para você que acompanha nosso canal. Daí a gente veio de Santa Catarina para ver. Pena que tá um pouco cheio, mas mesmo assim a vista é incrível. Vamos lá então participar da Trilha das Onças. É só o nome mesmo, onça é muito difícil encontrar no caminho. Esse nome da trilha é devido ao... no passado era mais comum, apesar que tem sim onças aqui na região. Tem fotos e vídeos, caso vocês queiram estar fazendo. E daqui a pouco eu já chamo vocês para a gente retornar para a nossa caminhada, tá? Aí os peixinhos nadando. No Jeep.
usar esse para molhar a estrada, mestre? A própria correnteza do rio fazendo esse barulho, olha só. Não é canina. Que cobra que é? Boa pergunta. Parecendo, pode ser de uma jararacuçu, porque as escamas da caninana elas são diferentes. Enfim. Alguém quer ver aí? Tá aí, cobra não apareceu, mas a casca sim. E mais uma derrubada. Então aqui finalizamos, certo, a nossa trilha das onças. Quero agradecer a vocês por essa visita aqui no Salto do Nicumã, certo? E quero agradecer também por, de uma certa forma, vocês fazerem parte dessa preservação aqui, certo? Então um bom retorno para a casa de vocês. Lagarto aí, fugindo pra mata. Tá, então, fim do passeio lá no Salto do Nicumã. Estamos de volta, retornamos os 15 quilômetros agora. Aqui de volta à entrada do parque, onde tem a segunda trilha que sai ali à frente. Daqui a pouco vamos fazer, aguardar mais pessoas que vão chegar para fazer a última trilha. Então, como dito, já são 2 trilhas. E também a visita lá ao Salto do Nicumã, que você já verificou por aqui. Lugar bonito, tem alimentação, assim como tem lá embaixo também. Tem internet. Local bem fresquinho, porque o dia hoje foi de muito calor, hein? Muito calor, de verdade. Centro de Visitantes, biólogo Carlos Porto da Silva. Aqui é a área que faz uma pequena palestra, explicando o que o visitante vai encontrar. Essa aqui floresceu em Taquara 2000. lixa. Isso. Ela floresceu em 2005 e agora em 2020 de novo. Então ela floresce de 15 em 15 anos. Florescer seria... agora não tem a flor no caso. Não, ela floresceu em 2020. É de 15 em 15 anos que ela floresce, né? E frutifica, porque é uma árvore que produz frutos, claro que não é um fruto de consumo. Fica alguns meses, dias com a flor? Fica um tempo com o fruto, né? Com a flor, o fruto. E aí ela morre. Como chama a taquara? Taquara lixa. Taquara lixa. Isso. E aí ela morre. Aí a formiga tigre, que eu já mostrei antes. O tamanho dela é bem maior que as outras e a vida dela é solitária. Olha só. Um hábito solitário. Hábito solitário, diferente das tradicionais. Que vive em sociedade. Né, com essa raiz do guaimbê. Tá aí, raiz do guaimbê, então, usado para amarrar as balsas, antigamente. Ela é maleável. E nasce lá em cima na árvore. Olha que legal. Tá aí uma clareira aberta, então, normalmente com a queda de uma grande árvore, e isso aí acaba gerando biodiversidade, porque tem plantas que necessitam de mais sol. Abrindo a clareira, você tem mais sol, incidência de sol, e aí permite que outras plantas, indivíduos, cresçam. Já dentro da mata, onde tem menos incidência de sol, tem as plantas então que não toleram tanto o sol, ou crescem com pouco sol. Aqui é um exemplo de uma delas. E aí nós temos algumas espécies de anfíbios. Os anfíbios, por exemplo, a rã, perereca, sapos, né? Eles precisam desses locais com bastante umidade e locais bem preservados. Então aqui nós temos uma riqueza considerável, né, de anfíbios. E eles precisam desses locais bastante úmidos, né? Mais uma clareira aqui devido à umidade que tem.
mudando o visual. Aqui o líquen, coloração rosada, indicando que não tem muita poluição. Interessante. Se for mais esbranquiçado, é porque tem mais poluição. Líquen é alga com Fungo. Com fungo. Alga mais fungo gera líquen. Se eu não me engano, eu estudei isso na escola. Líquen. Nome da espécie. Quando a raiz não é muito profunda, como é o caso dessa árvore, até pelo local que tem muita pedra, a pedra vem junto quando ela cai, acaba gerando a queda fácil da árvore. Aqui um observador de aves no meio da floresta. Vamos checar aqui o visual. Ali o gerival, o coqueiro, né, que é parecido com o butiá, acaba servindo como alimentação para os animais. Aqui a cana fístula, a maior árvore conhecida do parque, né? Mas já, infelizmente já está em fase de morrer, né? Perdeu boa parte dos galhos já. Maior em termos de grossura, né? Porque a mais altas tem, né? Mas a mais grossa até agora que eu vi foi essa. E é a maior do parque conhecida. Cana fístula. E os galhos dela é indicativo que está morrendo, então. Olha só, caíram os galhos. Essa aí é a timbaúva. Os indígenas utilizam para fazer canoas devido à característica de ter uma leveza na madeira e fácil de trabalhar também. E essa aqui é a figueira mata-pau. Esse nome é porque aqui são duas árvores. Essa raiz é a figueira mata-pau, ela nasce lá em cima, algum pássaro defecou a semente. E ela vai descendo suas raízes e vai sufocando a planta. Desce a raiz, entra no solo e vai sufocar a árvore maior. Interessante o que é a natureza. Aqui as araucárias plantadas artificialmente pelo homem, porque essa região não é de araucárias. Tá então o final da trilha, última trilha do dia, aqui do Parque do Icumã. Você que nunca fez trilha na mata, nossa, que visual bonito essa última agora, você viu nas imagens. Quem nunca fez trilha na mata, recomendo, porque é um visual realmente único. Vale muito a pena e com o guia você tem as explicações, né? Deixa tudo mais técnico e um pouco de informação sempre é muito bem-vinda. Tá, então, finaleira aqui das atrações do Parque do Icumã. Bom, quero conversar agora então com o Luiz Moreira, da empresa Macuco, que agora gerencia aqui, ou melhor, você pode explicar quais são as nomenclaturas, né? Faz toda a gestão aqui do Parque do Icumã, que é muito belo. Olá, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Então, nós adquirimos a concessão do Parque Estadual do Turvo em outubro do ano passado, né? É uma concessão por 30 anos e já estamos aí fazendo algumas melhorias, né? Estrada, hoje nós contamos aí com uma lanchonete aqui na entrada, outra lanchonete lá embaixo no passeio, internet no parque, loja de souvenir. Nós temos um auditório onde o turista, quando chega, ele tem uma prévia apresentação acompanhado por um biólogo do que ele vai ver na trilha, né, do que ele pode Facilita, ver, né, a vida do facilita, turista. do que ele pode ver, né, um pouquinho, uma pequena aula de fauna e flora. Nós temos também um mini museu ali, com alguns mamíferos e alguns pássaros que possam ser também encontrados aqui no nosso Parque Nacional do Turvo, chamado assim pela nossa Amazônia Gaúcha, né? Quais são os demais locais que a empresa também gerencia, famosos? Hoje nós temos
A empresa existe há 37 anos, né? Nosso presidente é o senhor Ademir, a nossa diretora, a senhora Juliane, e aqui nós temos o senhor Lucas, que é o responsável pela gestão do parque. Nós temos hoje o Macuco Safari em Foz do Iguaçu, né? Nós temos o catamarã também em Foz do Iguaçu, que navega pelo rio, e no Paraguai também, e também temos o nosso catamarã em Florianópolis. O visitante que vem verificar a principal atração daqui, que é o Salto do Yocumã, até eu fui visitar antes, tudo isso que você falou, nossa, é sensacional, está bem organizado, né? Aham. O salto hoje, por exemplo, está um pouquinho a água alta. O visitante pode prever, pode se informar, vocês têm uma central de informações para É. dúvidas também? Sim, agora, recentemente, vai ser inaugurado, acho que no prazo aí de 15, 20 dias, vai ser inaugurada uma torre, onde nós teremos uma câmera 360 graus, que o turista pode acessar o nosso site e ali ele vai poder ver como está o nível do rio, como está o salto, né? Mas nós temos o nosso departamento comercial, nós temos a nossa central telefônica aqui, que ele pode entrar em contato e perguntar. Claro que isso daí é uma coisa assim que muda a cada momento, né? Se a barragem aqui em cima soltar água, em 1 hora e meia, 2 horas, que leva o tempo para a água chegar aqui, ele vai estar coberto. Um pouco É um imprevisível pouco também. imprevisível, mas nós temos sim. Mas a beleza realmente é incrível, é sensacional. Inclusive é o maior salto longitudinal do mundo. É o maior Então, salto longitudinal do mundo. essa atração é sensacional. É maravilhosa. E nós temos aí agora, nós estamos participando, né, através do G1, entre as 10 cachoeiras mais lindas do estado do Rio Grande do Sul, que termina a votação agora dia 31 de janeiro. Eu gostaria de pedir aos ouvintes, né, que votassem no Salto Ilcumã, porque vale a pena. É um salto muito bonito. E, assim, é um parque que o seu Ademir ele acredita muito aqui na cidade de Derrubadas e no Parque Estadual do Turvo. A transformação desse parque, ela, claro que nós dependemos do órgão, né, do meio ambiente, que é a SEMA, para liberação das obras, né? Mas nós estamos, graças a Deus, um ótimo relacionamento com eles e tudo que nós precisamos e está dentro do prazo está sendo cumprido pela parte deles, para ir acontecendo as obras. Então nós acreditamos que num prazo aí máximo de 1 ano e meio, esse parque já vai ter uma transformação assim do que ele está hoje em 35% em beleza natural. É claro que tudo se preocupando com o meio ambiente e com a segurança dos nossos visitantes. É muito bonito, lembra muito o filme Jurassic Park, tem ali os veículos que levam as pessoas, enfim. Sim, hoje nós local. temos os nossos jipes, que são motores a álcool, né? Que são controlados pelo meio ambiente e autorizados também pelo meio ambiente, igual nós temos em Foz do Iguaçu, e também os carros elétricos. O turista não quer ir até lá embaixo com o carro dele, ele pode entrar no nosso carro. A princípio, ele tem essa opção. Vai continuar essa opção? Futuramente, não. Futuramente, todo turista vai embarcar 100% no nosso transporte. Por quê? Você tem um guia que vai acompanhando todo o trajeto, ele vai explicando sobre a fauna, a flora, os pássaros, os mamíferos, sobre a onça-pintada, que aqui é o único parque que pode ser encontrada a onça-pintada, né, no estado do Rio Grande do Sul, e você vai poder contemplar a natureza de uma forma muito mais agradável do que dentro do seu veículo. Dentro do seu veículo, você tem que ficar preocupado com um buraco, uma pedra, o carro que está vindo na contramão. Então, a nossa prioridade, como eu te disse, é o nosso cliente, dar o melhor conforto para ele. Certo, a beleza natural já é exuberante, com o auxílio da empresa Macuco fica melhor ainda, com certeza. Sim. Agradecer a sua participação, pode deixar os contatos também, site, redes sociais. Obrigado. Nós temos o nosso site, né, do Macuco Safari, que é o macucoyucumã.com.br, que você pode adquirir também os seus ingressos ali. E também nós temos a nossa, seria não uma central de reserva, né? É o nosso telefone do departamento comercial, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar, certo? Que é o telefone 559-9654-3388. Pode falar com
a Bruna ou com quem atender o telefone. Nós estamos aí à sua disposição. Certo, então, contato passado. Me resta agradecer por essa entrevista e poder levar mais pessoas, né? Que muitas pessoas nem chegam a ter oportunidade, por vários motivos, de visitar o local assim, e com a divulgação, com certeza, facilita. Sim, eu estou fazendo uma visita já, um projeto, já faz mais ou menos 10 dias, vai fazer amanhã, que é ligar, criar um corredor turístico. Porto Alegre, Bento Gonçalves, Vale do Taquari até Derrubadas. E criar o inverso também. Ijuí, toda essa região Três Passos, Tenente Portela, Derrubadas, Vale do Taquari, Porto Alegre, Serra Gaúcha e Bento Gonçalves. Por quê? O turismo hoje, ele é muito, as mudanças acontecem muito rapidamente. Cada dia tem uma novidade, cada dia. Eu fiquei sabendo agora, fiquei super feliz que na cidade de Mussum vai ter o maior rosário do mundo, né? Em Guaporé já tem um trem, em Teotônia tem o Cristo Protetor. Então, assim, são pontos, são atrações turísticas que acabam nos fortalecendo, né, na divulgação do nosso parque, e nós também, como co-irmão, podemos divulgar as atrações turísticas dessas cidades. Com toda certeza. Visitas internacionais também já recebe aqui? Algumas, sim. Nós estamos agora no mês de fevereiro, indo para, através da Secretaria do Estado do Turismo, estamos indo participar de um evento em Portugal, né? O Salto Yucumã vai participar de um evento internacional, e daí como diz, né, é o primeiro passo, é a primeira porta, e daí vários outros. Aqui, contando com a nossa grande biodiversidade de pássaros, nós temos um público, um nicho de mercado muito grande, que são os observadores de pássaros. Inclusive já nos procuraram, nós estamos em contato com eles, para a gente marcar uma visita aqui para eles, porque chamou muita atenção. A variedade de pássaros que eles podem encontrar aqui é gigante. E isso vai abrir porta para vários países do mundo. Que legal, interessante. Empresa Macuco, então, obrigado aqui pela entrevista, Obrigado. essa tarefa bonita de levar essa beleza toda para mais pessoas. Né? Obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. De volta ao nosso acampamento. Hoje muita gente aqui, domingo. Voltando lá no Salto Yucumã. Nossa barraca ficou por aqui mesmo. Daqui a pouco eu mostro um pouco mais do campo para vocês. Local realmente que eu recomendo. Realmente muito bom. O fogo já está feito. Daqui a pouco vai sair um carreteiro. Porque você não tem fogareiro ou você esqueceu de levar o fogareiro, não é por isso que você vai deixar de fazer um carreteiro, né? Já vou te mostrar como. E aqui nossa barraca, feita para caso de chuva também, olha só, caso chova, vai pingar ali e vai cair no chão. Não molhando quem estiver dentro dela. Aqui nossa varanda, top, hein? Lona embaixo também para evitar a umidade. E é isso, preparados até para o caso de chover. Amanhã tem uma certa previsão de chuva, estamos preparados. Tá aí nosso carreteiro saindo, olha só, para quem duvidou, né? Sai, funciona, com certeza. Tive que modificar a primeira vez que eu faço dessa forma, tive a ideia aqui de colocar os espetos, enfim. Comecei com lenha, a lenha não dá certo porque fica uma labareda muito alta. Aí eu acabei trocando o nosso carvão, né? Aí o carvão sim, deu certinho, tive que baixar bastante, mas tá funcionando, olha só. Borbulhando, daqui a pouco vai nos alimentar. Tá servido? Tá então, saindo o rango, que na verdade é almoço, são 6 da tarde agora. E tá saindo, o sol já se pondo, tá saindo o nosso almoço. Lembrando, né, Salto Yucumã, você que vai visitar, são várias horas, como já explicado aqui no vídeo. Várias horas de visitação, claro, fizemos lanche lá, enfim. Mas comida de verdade agora, né, saindo e estamos acampados, sem pressa para nada, então daqui a pouco vai sair mais um churrasco.
bastante tempo, antes da meia-noite com certeza, mais um churrascão para fechar a noite, e aí sim será a janta. Esse aqui é o almoço, hein? Almoço às 6 da tarde, que maravilha, tá bom, já provei aqui, tá excelente, fantástico. Tá aí mais um pouquinho do camping, Camping Martens, Derrubadas, Rio Grande do Sul, super recomendo, lugar muito bom. Pato nadando, pedalinho ali parado, açude, tratador de peixes, hoje à tarde muita gente pescando aqui. Ali um quiosque, quem quiser ficar no meio da água, né? Mais um pedalinho ali, um barco. Tem os quiosques ali para acampar, fazer sua carne. Ali mais um quiosque. Ampla área, muita sombra. Nossa barraca ali acima. Ali mais um açude. Top. Camping Martens, Derrubadas, Rio Grande do Sul. Ótimo lugar. Fantástico. E o tempo colaborando. E tá aí, após a chuvarada da madrugada, chuva forte mesmo, o sol volta a nascer aqui no dia seguinte. Antes da chuva começar, inclusive, eu dei uma reforçada aqui na barraca. Baixei bem aqui por causa do vento e resistiu. Nossa estrutura resistiu bem e não teve problema. Imagina só, hein? Durante a madrugada você acordar com a barraca molhada. Não é uma boa ideia. Até ficar a dica aí pra mim mesmo, arrumar mais umas cordas, deixar sempre disponível. Corda em acampamento é uma coisa muito importante, assim como a lona, né? Pra deixar tudo preso. Mas tá aí, tudo certo. Mais um dia bonito que nasceu. Aqui mais um pouco do camping. O lugar é muito bonito, bastante sombra. Tem os quiosques ali para fazer aquela confraternização. Ali para cima tem mais, daqui a pouco eu mostro. Aqui os banheiros do camping, chuveiro quente. Ali para cima tem um restaurante. Piscina com toboágua, também vale a pena com certeza. Aqui mais algumas cabanas. E aqui esse jogo que eu jogava na minha infância na escola, nem lembro o nome agora. Se eu não me engano é tacobol. Acho que é isso. Famoso. Olha só. Isso faz muitos anos. Tá aí, lembrei o nome. Speedball, meus amigos. 25 a 30 anos que eu não via um desse. Aqui mais um banheiro. E aqui os jogos, bem legal. Tem jogo de bocha. Aqui na região o pessoal gosta muito. 2 mesas de sinuca. Uma mesa de tênis. Tênis de mesa, né? O ping-pong. E esse aqui me chamou a atenção. Jogo de 48. Nunca tinha ouvido falar. A pessoa fica atrás da linha aqui, joga a bola. E quem derrubar 48 bolas primeiro é o vencedor. Aí, parecido com bolão, a questão da boliche, o bolão. A questão da bola voltar até o jogador.
E o mais legal é que ela é um jogo automático, ele coloca as bolas automaticamente. Não sei se vai estar aberto aqui agora. Tava vendo ontem aqui. Sim. Tem um sistema aqui de... Olha só. Montagem das bolas. Que show. Essa placa ali desce e vai em cima ali da... Não sei qual é o nome ali, enfim. E monta as 4 bolas. Fantástico. Não sei se são 4 ou 5 no meio também. Deve ser 4, tá montado já pronto para a próxima jogada. Que show, hein? 48. E aqui atrás tem mais algumas cabanas, ó, bem bonitas. Casas, na verdade, né? Valores: R$25 por pessoa o acampamento e R$200 cada uma dessas cabanas. Uma ótima opção também. Aqui mais uma área para fazer um churrasco para mais pessoas, bastante espetos. E aqui acima mais uma área que eu vou descobrir o que é, deve ser um barzinho, local para ficar mais elevado. Realmente um camping bem completo, olha só que legal. O pessoal pode sentar aqui e ficar mais elevado então, enquanto acompanha ali a piscina. Ali as meninas vão jogar então o jogo que eu comentei antes. Legal, muita coisa realmente para fazer aqui nesse camp. Muito bonito, com bastante opção. Ali o objetivo do jogo é quem enrolar a primeira corda para o seu lado vence. Como eu já disse, lembra a minha infância. Bacana. Quero conversar aqui com o Daniel, que é o proprietário desse camping, que você viu as imagens aí, um lugar muito bonito. O que o teu camping oferece aí para o visitante? Bom dia, tudo bem? Assim, ele tem uma área já há bastante anos aí que a gente vem investindo e ele tem aí, então piscina adulta, infantil, tem pesca e pague, muito peixe aí para pesca, um preço bem acessível aí para todos. Tem um restaurante, ele serve almoço à base de peixe aí, com churrasco, peixe, vários pratos à base de peixe. Que é um diferencial aí que não tem muito na região que serve peixe, né? Que é bom, peixinho. É bom, peixe é bom. Filé de tilápia é um dos melhores da região aí, pode estar comprovado. Daí tem camping, área de camping, com vários quiosques aí, com churrasqueira, água, luz aí. Já mostrei as imagens aí. Isso, pessoal muito passar bonito o dia mesmo. aí. Passar... Pedalinho também, não vi que tem? Pedalinho, tem passeio de pedalinho nos lagos aí. Tem cabanas, várias cabanas aí para aluguel para passar o dia, ou dias aí, né, com a gente. A cabana tem 2 quartos, banheiro, cozinha dentro, mobiliada, né? Só trazer... E aqui pertinho já é Argentina e tem o Salto do Yucumã, né? Que outras atrações tem na região que dá pra ver? A gente fica já perto de Ametista do Sul, que também é uma cidade importante aí, que o pessoal está visitando bastante. A gente tem o Salto do Yucumã aqui, que dá, até no camping nosso aqui, dá 23 quilômetros. E o salto é um dos atrativos da região aí, do estado, é um dos melhores aí do estado para se visitar, né? Estive lá ontem, muito bonito mesmo. Muito bonito, está todo mundo convidado a conhecer e pesquisar aí, então, o Salto do Yucumã. Fica perto daqui, 23 km até no salto mesmo, da 8 até no portão do parque. Muita gente não conhece esse salto, né? Tu nota que está aumentando assim os turistas? De que lugar eles vêm assim, né? Pro salto vem de todo o Brasil e estrangeiros também, né? Mas não é muito divulgado ainda. Agora que está começando a se divulgar, agora uma empresa particular, a Macuco, então assumiu Macuco, aí entrevistei o rapaz do Macuco ontem lá, ele falou bastante sobre isso. O parque é estadual, né? Agora foi passado então para o Macuco administrar a parte de turismo, né? Vamos torcer para ser mais divulgado e melhorar. Eles vão fazer muitos investimentos ali também dentro do parque, né? Já está bonito, porque a beleza é natural, né? Então agora que eles fizerem mais, vai Mas ficar vale a pena conhecer. Com certeza. Quantos anos já tem o teu camping? É familiar, né? É familiar, a família Martins já está há 25 anos investindo aqui no camping. E cada ano a gente vai fazendo alguma melhoria para melhor agradar a todos. Certo, então. Tá aí, proprietário então do camping, do Balneário Martins. Todas as opções que você viu aí, com certeza vale a pena, recomendo, hein? Fiquei 2 dias aqui, talvez fique 3 e vale muito a pena. Obrigadão. Obrigado, abraço a todos. Valeu. Aqui mais um trecho de cabanas. Realmente bem estruturado o camping.
O açude secou, felizmente. Aqui ficaria legal, ó, se tivesse água. Mas faz parte. Daqui a pouco pode ter secado a fonte. Mas o lugar é um capricho. Ali pra cima mais algumas casas. Tá, então, mais um dia de camping, panela no fogo para garantir nosso almoço, e à tarde vamos verificar se o carro vai ficar pronto, hein? Se o carro ficar pronto, vamos hoje para casa. Caso contrário, ficaremos então mais um dia acampados, bem instalados, né? Se precisar ficar, não tem problema. Ali a barraca ao fundo. Ali o carro que o mecânico me emprestou, salvou nossas férias. Então à tarde estou agora pela resposta dele de que se estarei liberado ou não. Não sei se já falei aqui, mas quebrou o calço do motor do carro, né? Que azar. E aí estava um pouquinho difícil de conseguir a peça. Vamos ver se der certo. À tarde estaremos retornando para casa. Então é isso, amigos. Felizmente o carro ficou pronto. Deu certo o conserto. Vou lá devolver o carro emprestado, pegar nosso carro para voltar então para casa. Adeus derrubadas, ou até breve, né? Certamente um dia voltarei para cá, porque gostei muito. Um lugar muito bacana, com tudo que você viu aí no vídeo. E aí a mecânica, então, mecânica Petri. Rapaz, quebrou nosso galho, pôde permitir que esse nosso documentário acontecesse, graças ao carro que ele emprestou, né, e consertou o nosso, tem o contato. Recomendo aí você que vier para Vista Gaúcha, além de ver uma vista maravilhosa que tem essa cidade, vem aqui conhecer a mecânica, porque vai fazer um ótimo negócio. Veículos pequenos, caminhonetes, geometria também. Tá aqui um pouco da oficina mecânica. Aí o Petri. Aí um pouco da oficina. E olha só, aqui é o motivo do nome da cidade. Vista Gaúcha. Olha que vista, meu amigo. Não sei se é um vale isso, o que é. Mas olha só que maravilha. Na sequência vou trazer outra imagem de outro ponto ali que eu vi que é bem interessante também. Aqui mais um ponto mostrando a vista da cidade. Aqui pega um pouco da lavoura. Também uma bela praça que tem aqui em Vista Gaúcha, olha só. E essa aqui é a melhor das imagens que eu achei, é bem na entrada da cidade. Olha que maravilha. Não é à toa que se chama Vista Gaúcha. Uma imagem que você fica algum tempo deslumbrando, verificando, tem os detalhes, alguns moradores, lá em cima tem a estrada também, acredito. Enfim, bem longo, um relevo longo, cheio de detalhes e cheio de beleza, com certeza. Com essa vista linda eu encerro aqui mais um vídeo do canal Viagens de Ariel. Um vídeo de uma viagem que não correu normalmente como gostaríamos, mas foi dos males o melhor, com toda certeza. Consegui encontrar um mecânico 100%, como eu recomendei aí, o Petri. Quando vier aqui para a região precisar de um mecânico, sem dúvida ele vai resolver o seu problema. E pude seguir viagem então, graças a ele também. Me emprestou o carro dele e permitiu então que esse nosso documentário fosse concluído até o final. E o final acredito que seja agora então, com essa imagem linda que eu vou deixar aí da Vista Gaúcha, essa vista fantástica, encerrando aqui pela região noroeste do Rio Grande do Sul, município de Derrubadas, com o Salto de Ucumã e tudo mais que você viu aqui no vídeo. Chegou até aqui no fim do vídeo, então deixa o like, se inscreva aí, acione o sino, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Daqui a pouco muito mais pra você. Valeu! E até a próxima viagem. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.